Essa velha o cara e a garota. Congelou e olhou para o lado surpreso. E arregalou os olhos quando ouviu suas palavras. Doc tricotou as sobrancelhas, olhou cuidadosamente para os passageiros. Ele franziu os lábios e pensou: bem ótimo. Eles estão ouvindo ele. O cara se inclinou para a frente, colocando a mão para o lado e gritou: suponha que eles a matem e o que vem a seguir. Ele vai concordar que pode ganhar tempo, já que será reconhecido como a primeira morte. O jovem olhou para o lado, pensativamente quando ouviu as palavras. Mas o que eles fariam então? Os passageiros abaixaram a cabeça e olhou para a mulher deitada no chão. E Doc continuou a dizer se o que Takabe disse é verdade. Cada um deles terá que matar a própria pessoa. Então quem vai morrer depois da velha senhora? A pessoa ao lado deles. Kem sorriu amplamente. O cara de jaqueta verde se inclinou e riu. E depois perguntou: e daí? Kem olhou para o lado sorrindo e disse que ele só tem que matar um covarde como ele a seguir. E pediu-lhe para não se preocupar com sua vez com antecedência. As chances são iguais para todos. Doc franziu as sobrancelhas e olhou para ele com desprezo. O cara sorriu levemente e pensou: certo, ele sabia que diria algo assim. Kem olhou para a frente com surpresa depois que o Doc disse que não há sentido em colocar suas vidas em risco. Existe uma maneira de sobreviver sem se tornar um assassino. Um dos passageiros perguntou o que ele queria dizer. O jovem de terno verde abriu a boca. E olharam de lado depois de dizer que esqueceram. A condição para executar este cenário não é matar uma pessoa. Doc segurou o inseto em sua mão e acrescentou: e matar uma ou mais formas de vida. O cara ficou com uma caixa nas mãos, segurando um besouro na mão. E os passageiros olharam para ele com atenção. Insetos estavam rastejando no recipiente. E alguém da multidão gritou: insetos. As pessoas olhavam para a frente com olhos selvagens. Um deles gritou que tinha insetos. E o segundo declarou em voz alta: se ele pudesse pegar um deles. Os passageiros de repente estenderam os braços para a frente e correu em direção ao cara, que pensaram que a loucura explosiva que haviam acendido era matar a velha senhora. Doc levantou a caixa, cerrou os dentes, olhou confusa para as pessoas que se aproximavam e continuou a pensar sobre o que agora era dirigido a ele. O jovem sorriu amplamente e começou a se perguntar por que seu coração batia tão rápido nesta situação tensa. E por que seu sorriso chega aos ouvidos. Doc olhou para os olhos vermelhos das pessoas e braços estendidos e se perguntou se ele sempre foi uma pessoa assim. Ele esmagou o besouro em sua mão. O cara balançou e jogou a caixa para cima. Besouros voaram para fora dele e os passageiros olharam o que estava acontecendo. Em confusão, um deles gritou que ele era louco. Uma notificação apareceu na tela, dizendo que havia recebido a conquista. Sua primeira morte a seguir. Outra mensagem apareceu, que ele recebeu 100 moedas como uma recompensa adicional. Doc assistiu enquanto os passageiros rastejavam no chão, em busca de insetos, dizendo que eles precisavam encontrá-los. O cara virou a cabeça e olhou para cima, com o pensamento de que o tempo restante era de 3 minutos.
O cronômetro mostrou 3 minutos e 12 segundos. E o jovem de jaqueta verde perguntou: por que ele fez isso? Doc virou a cabeça e olhou para o cara. Kim coçou a cabeça e perguntou se ele não poderia simplesmente doar os insetos. O cara olhou para a frente surpreso. Quando ele ouviu a resposta, que havia apenas 3 sobrando dentro. Kim agarrou seu estômago com risos e disse: então ele a jogou já que todos não poderiam sobreviver. O cara honestamente respondeu que sim. Doc olhou questionadoramente para o cara, que pediu para não fazê-lo rir. Se ele tivesse sido uma pessoa sã, ele não a teria abandonado. Kim sorriu segurando seu pescoço. Suas pupilas ficaram vermelhas. Ele pediu para ser honesto. Ele só queria olhar sim. Doc ansiava. E pensei que ele era feroz e livre, aproveitando a situação atual. Na verdade, Kim não era algo assim. Uma notificação apareceu na tela, afirmando que um personagem de habilidade única. Descrição foi ativada. Uma janela apareceu na frente do cara sorridente. Doc, percebi que esta era uma informação sobre o personagem. Disse idade: 19 anos, sim, patrocinador Constelação. 2 constelações estão interessadas nesta pessoa. Atributo único atum por comum. Habilidade única, 3º nível. Adaptação em comum. Nível 1 luta de faca, nível 1 blackout. Estatísticas gerais, nível 3 constituição. Nível 4 força, nível 6 agilidade. Nível 4 de magia. Classificação geral Shuna por cego por uma habilidade especial. É recomendável não mexer com ele. O jovem olhou atentamente para a tela. E pensei que estava claro. Agora ele poderia adivinhar qual atributo ele tem. E então ele se lembrou que a maior parte do Tunibai, que apareceu nos métodos de sobrevivência, não aguentou o pesadelo tão real que ele se tornou e cometeu suicídio, mas ele, Kim, era diferente. O cara de jaqueta verde sorriu. Porque ele era um demônio louco. Esse jovem que mais tarde recebeu esse apelido não era um simples Shunibil. Kim inclinou-se para a frente e, com um sorriso no rosto, se ofereceu para se juntar a ele. E Dom lembrou que ele esperava a destruição do mundo desde o início e adaptado a ele em uma velocidade anormal. E no momento esse cara, uma mensagem apareceu dizendo que Kim Nam, o personagem de One, teve uma boa impressão dele. Próximo, outra janela apareceu, que dizia que o relacionamento com o personagem Kim Namjula aumentou. Doc olhou para baixo pensativamente e percebeu que ele estava lhe oferecendo um acordo. Uma tela apareceu com informações sobre o cenário principal, em que foi escrita a prova de significado. Matar uma ou mais formas de vida. Categoria dificuldade principal. Tempo F 30 minutos. Recompensa 300 moedas, falha morte. Então outra mensagem apareceu, dizendo: o tempo restante foi de 2 minutos e 59 segundos. Na carruagem, cadáveres engolfados em fogo jaziam no chão. E no final, uma silhueta sentada de um homem podia ser vista. Acima das portas havia uma placa com o número 3707. Um homem em uma bota militar estava caminhando ao longo da carruagem.
Ele caminhou através do fogo e da fumaça. O homem se aproximou das portas, cujo vidro estava manchado de sangue. Gritos podiam ser ouvidos de lá. Ou desapareceu estava apenas aqui. Afaste-se, é meu. Os passageiros rastejaram no chão, em busca de insetos. O jovem pediu perdão e acrescentou: mas ele prefere a solidão. Doc olhou para frente com calma. E Kim abriu os olhos de surpresa. O cara de jaqueta verde arranhou a parte de trás da cabeça e disse sim. Que pena, e Doc começou a pensar. Se ele se juntou a ele agora, sua sobrevivência seria garantida. Se ele não tivesse lido os métodos de sobrevivência, ele teria dado uma resposta diferente. Kim deu um tapinha no ombro do cara e acrescentou: então ele poderia se afastar. Ele tem negócios inacabados com sua avó atrás dele. E o cara lembrou que, no entanto, ele é um leitor que sabe tudo sobre seu passado, presente e futuro, e vê-lo pessoalmente. O jovem de jaqueta verde sorriu e olhou demonicamente para o lado, dizendo que não podia deixar o inseto que pegou escapar de suas mãos. O corpo trêmulo de uma mulher estava deitado no chão e havia sangue ao redor. Doc agarrou a mão do cara. Kim congelou e olhou para a frente com surpresa. O cara de jaqueta verde desviou o olhar e disse que agora ele está fingindo ser um lutador pela justiça. Ou ele tem uma personalidade dividida. Doc olhou para o jovem com um sorriso, que disse que os velhos eram todos iguais de qualquer maneira. E então pensei que isso lembrava de quanto ele irritou-o quando ele leu as formas de sobrevivência. Pensa que ele sempre será um adolescente pirralho. Kim se virou e notou que acabou, que ele era o tipo de pessoa que ele mais odiava. Doc olhou para ele com surpresa. Foi relatado que Kim, o personagem de Nanjum, estava olhando para ele. Em seguida, uma notificação apareceu, dizendo que o entendimento mútuo com o personagem diminuiu. Kim olhou atentamente para o cara e disse o que ele disse que um jovem de terno verde acenou com a mão, do qual um fluxo de energia voou, mas errou. Seus olhos brilharam. Ele acrescentou que deveria sair do caminho. Kim desviou o olhar e disse que não era ruim. Doc cerrou os dentes, franziu as sobrancelhas. E pensei que ele sabia que faria algo assim. Esse bastardo era exatamente o que ele imaginava. Kim deu um soco mágico no ombro do cara, que cobriu o rosto com a mão, gritando. Então, que tal este? Doc estreitou o olho, enrolou a boca segurando a mão que foi atingida, e percebi que este era um exclusivo habilidade do atributo Tunabi. O cara de jaqueta verde ficou de cabeça baixa. Envolto em mana apareceu uma mensagem que dizia: nível 1, habilidade Eclipse, que me espalhou os braços para os lados. E fluxos de energia giraram em torno dele. E Doc, naquele momento, pensei que ele já poderia usar suas habilidades. O loiro deu um soco, mas o inimigo conseguiu se esquivar. E ele bateu no chão com o punho. Kim ergueu o punho e, com um sorriso alegre, declarou que ele se tornou muito forte. O cara sorriu e desviou o olhar. E Doc lembrou que, graças aos seus talentos,
O protagonista o recrutou para o seu lado. Apesar de sua personalidade como psicopata, uma tela de informações apareceu. Sua compreensão do personagem Kim Nam ganhou aumentou. Doc abaixou a cabeça segurando o ombro com a mão e se perguntou se ele deveria usar isso. Uma notificação apareceu dizendo que as condições por usar o primeiro estágio de uma habilidade exclusiva do ponto de vista do leitor onisciente de vista foi alcançado. O cara olhou para a tela com um olhar surpreso. Ele pensava que o leitor onisciente era o que era. Fumaça se espalhou por toda a carruagem, e o grito de um homem foi ouvido. Onde esses besouros desapareceram para? Os passageiros olharam para o final da cabine. E surpresa! Abriu a boca, um deles gritou. Que tipo de som é esse? Kim atacou, mas o cara se abaixou e evitou o ataque. O jovem de jaqueta verde cerrou os dentes de raiva. E cobrado novamente, Doc se afastou. Enquanto seu oponente atacava com chutes de baixo para cima, Kim olhou para a frente com os olhos cheios de raiva. Abriu a boca e gritou porque ele não conseguia acertar. Doc olhou para o cara. Abriu ligeiramente a boca e pensou. Claro que ele não pode bater nele. Uma tela apareceu, notificando que a primeira fase da habilidade exclusiva Leitor onisciente foi ativado. Uma janela embaçada apareceu na qual estava escrito. Ombro direito. Doc olhou para a frente com cuidado. Kim o atingiu do lado direito. E o cara habilmente se esquivou. O cara de jaqueta verde fez uma careta e levantou a mão. Uma mensagem embaçada apareceu com a palavra rosto escrito nele. Kim dando um soco na cara do cara. E ele cerrou os dentes e se recostou. Doc percebeu que, no momento em que ele ativou a segunda habilidade, o cara parecia confuso, com o punho do inimigo se aproximando. Ele percebeu que era um leitor onisciente. Ele começou a antecipar seus movimentos, como se eu estivesse lendo seus pensamentos. O grito de um homem alto foi ouvido na carruagem. Kim abriu bem a boca. Acenou com os braços, seus olhos brilharam com. Ele gritou: filho da. Quão ágil ele é! Doc deitado no chão apoiado em suas mãos. Virou a cabeça para o lado e pensou. Mas com sua ajuda ele só pode se esquivar. Ele ainda não está em condições de atacar. Se ele comprar apenas um pouco de tempo. Kim abaixou as mãos e olhou com raiva nos olhos para o cara que disse que tinha 2 minutos restantes. Doc olhou para o lado e o cronômetro mostrou a hora. 1 minuto e 58 segundos. Kim olhou para o lado confusa. Doc abriu a boca e olhou para a frente pensativamente. Ele percebeu que se ele matasse a velha, então o cenário passaria. Ele cerrou os dentes e estendeu a mão em direção à mulher. Deitado no chão pensando que não importa o que, ele não podia deixá-lo passar para o próximo cenário. Kim sorriu amplamente. Colocou a mão no bolso interno da jaqueta e disse que sabia que faria isso. Doc olhou por cima do ombro surpreso. Ele viu um canivete na mão do cara. Uma notificação embaçada com a palavra coração apareceu. Kim se aproximou do cara e levantou uma faca acima de sua cabeça, e na janela que apareceu
Estava escrito que a habilidade de luta com faca foi nível 1. Doc agarrou o corpo da velha, abraçou cobrindo consigo mesmo. No momento em que o inimigo atacou, o cara cerrou os dentes de dor, suor escorrendo pelo rosto. Havia um corte em sua mão, que estava emanando mana escuro. Ele pensou que era como se sua pele estivesse pegando fogo. Agora estava claro que ele estava simplesmente obcecado com a guerra. Kim se ajoelhou e olhou para a faca que estava presa no chão. Doc cerrou os dentes e levantou a mulher em seus braços. Ele deu um passo com a perna trêmula. O cara tentou o seu melhor para segurar a mulher em seus braços, apesar do fato de que todo o seu corpo estava tremendo. Ele percebeu que a morte estava bem atrás dele. Doc abriu a boca e levantou os olhos, com o pensamento se ele perder para ele agora. Você vai morrer porque os fracos morrem. Os fortes sobrevivem. Que mundo previsível. Ele se perguntou se o mundo nem sempre foi assim. Doc lembrou como ele se sentou no chão, cobrindo o rosto com as mãos. E alguém o chutou. E pensei que um mundo em que o homem é um lobo para o homem, em que os fortes atacam os fracos. O cara imaginou como ele estava de pé com a cabeça baixa, no escritório do chefe, que jogou pedaços de papel nele. E percebeu que esse fato havia se tornado mais óbvio. Ele decidiu que precisava se tornar mais forte. Se ele quisesse sobreviver, Doc colocou a mulher no chão, porque o inimigo sorridente estava se aproximando dele por trás, que estava segurando uma faca nas mãos. Um cara de jaqueta verde o chamou de velho e acrescentou que ele nem tinha força para correr longe e sugeriu terminar isso. Eles quase não têm mais tempo. Doc olhou para cima com confiança. Uma inscrição apareceu: timidez, que foi escrito em grandes letras vermelhas. Kim sorriu e abaixou a cabeça ao ouvir as palavras. Shugo High School, segundo ano. Doc ficou de costas para o cara e continuou a dizer como ele pensa. Ovos de insetos são considerados uma forma de vida. Ele perguntou surpreso que tipo de bobagem. O jovem levantou o punho, que continha uma larva de inseto, e disse que respondeu. A grande inscrição vermelha apareceu novamente. Leva à morte. Doc olhou para o lado e esmagou a larva, depois de dizer a resposta sim. E imediatamente muitas mensagens repetidas apareceram, que dizia que 100 moedas foram recebidas. Como recompensa adicional, ele matou uma criatura viva. Kim olhou para o cara com indiferença, segurando uma faca na mão, e disse: por que ele deveria se preocupar com isso? Um jovem em uma jaqueta verde balançou sua espada, olhando para o inimigo confuso. Uma tela apareceu com informações, dizendo que havia recebido moedas. Você gostaria de assistir a um tutorial sobre como usar as moedas? Doc cerrou os dentes e olhou para o inimigo. Pensei em pular e investindo 2.700 moedas no físico. Uma notificação apareceu que 2.700 moedas foram investidas no físico. 3 janelas apareceram com mensagens que o físico de nível 1 foi atualizado para o físico de 10º nível. Seu nível físico aumentou dramaticamente.
A invulnerabilidade de seu corpo aumentou significativamente. Kim esfaqueou o cara bem no coração. A arma repousou sobre o corpo, mas não conseguiu perfurá-lo. Doc ficou imóvel. E o inimigo colocou as duas mãos na faca e começou a pressioná-lo. Kim saltou para trás e olhou para o cara surpreso, perguntando que como. E ele explicou que durante a época de acasalamento, gafanhotos põem mais de 100 ovos de cada vez. O jovem colocou a mão no peito. Olhou atentamente para o cara de jaqueta verde e disse que não seria ele quem morreria. Mas uma tela com um cronômetro apareceu, mostrando um tempo de 57 segundos. Kim olhou para frente com um olhar demoníaco e sorriu. Ele acenou com a faca tentando matar o inimigo, gritando para ele finalmente morrer, porque ele não estava morrendo. Kim cerrou os dentes e continuou a atacar. Doc ficou imóvel e olhou para frente pensativamente. Uma janela apareceu com um cronômetro, com 4 segundos restantes. Na próxima tela, havia apenas 2 segundos restantes no tempo. Uma mensagem apareceu dizendo que o tempo havia expirado e a cobrança de pedágio estava começando. Salpicos de sangue voaram em todas as direções, acompanhado de gritos dos passageiros. Uma tela apareceu com informações sobre o cenário principal, em que foi escrito que a prova de significância foi passada. Trem da estação Holborn número 3434. Carro 3807 sobreviventes. 5 pessoas e me aparece na nossa frente. Ele coloca a mão na boca e diz que isso é incrível, ele tem uma aura amarela ao seu redor. E então ele acrescenta o que aconteceu aqui. Há montanhas de cadáveres humanos embaixo dele. E ele pergunta aqui, enquanto ele estava verificando as outras carruagens. Escuro está parado em uma poça de sangue. Surpreso e assustado, outras pessoas estão atrás dele. E então uma mensagem do sistema aparece na frente dele. Que o cenário principal, uma prova de significância. Foi concluída a estação Polmon. Trem 3434. Carro 3807. 5 pessoas sobreviveram. Um cara aparece na nossa frente com a cabeça baixa. Este é o sol de Win Hyan. Então a garota em roupas sujas é você cantou. Então o menino Winja, o jovem, aparece. E então um homem descontente de terno. Esse é Mianho. Há um homem morto coberto de sangue no chão. Que é Kim Nemo. Doc se aproxima dele. Há uma faca e uma grande poça de sangue ao lado dele. O protagonista de cabeça baixa olha cuidadosamente para frente, então uma faca cai no chão. E alguém grita para ele ser salvo. Assustado, Nem, cerrando os punhos, grita que ele está implorando para ser salvo. Ao qual Doc perguntou por que ele precisa disso. E Nem respondeu que porque a vida humana não tem preço. Não é óbvio? Nem olhou para cima com medo. E Doc respondeu que era uma regra do velho mundo. Ele mesmo disse que o novo mundo precisa de novas regras. O cara de terno verde agarrou as roupas do Doc e gritou que não queria morrer. Doc silenciosamente observou enquanto a cabeça de Nam era rasgada em pedaços. Doc calmamente olhando na frente dele
Pensei que ele estava certo. Ele era igual a ele. Ele então se virou para o espelho e viu que havia sangue nele. Ele se perguntou que ele teve a oportunidade de salvar todas essas pessoas. Ele estaria mentindo se ele disse que não sentia nenhuma culpa. Mas ele estava interessado. Doc limpou as mãos. Anne se perguntou como ele permaneceu tão calmo. Como se ele estivesse apenas lendo um romance. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que ele matou 125 seres vivos. A história da morte foi um gafanhoto. 124 ovos de gafanhoto. Doc olhou para sua mão com surpresa e não viu sangue. Ele então se virou para o espelho e percebi que estava no vidro. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o número de moedas que ele recebeu foi devido ao assassinato de vítimas não resistentes. Ele recebeu 6.200 moedas. O número de moedas usadas para aumentar as estatísticas foi automaticamente deduzido. Ele recebeu 3.500 moedas. Então Doc de repente se virou. Ele sentiu que o trem havia parado. E uma mensagem do sistema apareceu na frente dele que, devido ao assassinato em massa, ele recebeu a conquista do serial killer. Ele recebeu 300 moedas por completar o cenário. Normalmente, 100 moedas eram debitadas por usar o canal. Recompensas adicionais começaram a ser emitidas. Todos os sobreviventes restantes olharam em volta com medo. Alguém gritou que parecia que ela estava se movendo. E ele finalmente seria capaz de chegar em casa. Doc se virando. Pensei que um mundo tinha sido destruído. E um novo foi criado em suas ruínas. Olhando pela janela, ele viu cobras enormes na rua destruindo a cidade. E eles estavam sendo atacados pelos militares. Sean e eu olharam pela janela com medo. Incapaz de dizer nada. Dean cobriu a boca e disse que ficou chocado. Doc olhando para o sangue em seus pés. Pensei que ele era o único leitor. Ele olhou ameaçadoramente na frente dele. E aí, pensou no fato de que ele sabia em que fim estava. Para este mundo somos levados para uma ponte. Há um enorme engarrafamento nele. Ninguém pode ir mais longe. Uma cobra enorme aparece e paira sobre a ponte. Con cobre o rosto com a mão de medo. E então grita que porque eles pararam de novo. E a cobra está se aproximando. Depois de alguns segundos, nada aconteceu e Ian abriu os olhos. Ele e filho viram uma cobra passando. Doc, me perguntei se esse monstro parecido com uma cobra era um ictiosauro. Geralmente referida como uma serpente marinha. E olhando com medo na frente dele através do vidro. Perguntou o que mais isso era escuro parado atrás. Pensei que mais tarde nos métodos de sobrevivência, ele seria classificado como um monstro de 7ª classe. Nos métodos de sobrevivência, os scripts têm prioridade. Portanto, desde que sejam protegidos pelo script, eles não vão atacá-los. Doc abaixou a cabeça e se perguntou como seria. Por enquanto, ele olhou para cima e viu Ben, e então pensou que 321. Um total de 21 não é de admirar que ele esteja tão feliz. Doc imaginou uma imagem de uma enorme galáxia. E se perguntou se as estrelas acima dele representavam o número de constelações conectado às constelações do canal.
são as criaturas mais misteriosas do mundo. De métodos de sobrevivência, eles são a fonte de todos os desastres. Observando sentados no topo de nebulosas distantes, Doc calmamente olhando para frente. Pensei novamente que, mais precisamente, eles estavam monitorando-os usando os canais. Eles controlavam a toca por 2. Mas é incomum para um iniciante. Por causa dele, Doc desceu para o cara morto. E pensei que, se os eventos tivessem se desenrolado de acordo com o método de sobrevivência, Kim, no entanto, teria matado a maioria das pessoas na carruagem e sobreviveu. Então, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, dizendo que, devido à morte do personagem, 2 constelações estavam mostrando hostilidade contra Doc. Doc olhou para o lado surpreso, olhando para a mensagem do sistema e lendo-a. Ele pensou que algumas constelações poderiam estar com raiva. E parece que ele matou Kim Nam-woo. Doc desceu até o cadáver e pegou uma faca. Pegando a faca do chão, ele pensou que, agora que a preferência por constelações começou a aparecer, isso significa que a história começará para valer. E isso é engraçado. Ele se lembrou de como ele estava sentado no trem. E pensei que até ontem ele era o único observando-os, mas agora suas posições mudaram. Doc se virou. Várias mensagens do sistema apareceram na frente dele, que várias constelações admiravam seu roteiro. As constelações o patrocinaram 500 moedas. Ele pensou que, se há uma constelação que o odeia, acontece que há quem goste dele. Doc, olhos arregalados e cabeça baixa. Pensei que, não importa o que, eles poderiam assistir o quanto quisessem. Mas no final, eles pagariam por assistir com suas vidas. De repente, alguém ligou para ele e perguntou se ele estava bem. Doc se virou de surpresa. Filho apareceu na frente dele, estendendo a mão em direção a ele. Ele se levantou, então se desculpou e disse que não poderia salvá-la. Sam, olhando para o Doc preocupado, perguntou como ele estava se sentindo. Ele olhou na frente dele intrigado. E então Sam respondeu que não importava. Ela ainda o queria. A garota, parada na frente do protagonista, disse que a gaiola de inseto que ele jogou na direção dela. Ela se lembrou de como ela assistiu uma enorme libélula. Doc, parado na frente dela, respondeu que foi um acidente. Ele deu um passo à frente e acrescentou que é por isso que não vai acontecer de novo. Filho abaixou a cabeça. Então Doc pensou que talvez Sam não soubesse de tudo. Mas ela era inteligente o suficiente para sobreviver neste caos. Provavelmente ela entendeu o que ele quis dizer. Erran, sorrindo amplamente, gritou que isso é ótimo. Eles conseguiram provar sua importância. E há mais sobreviventes. Então Doc pensou que suas ações não apenas salvam alguém, mas também, morto, não importa quem sobreviva. Ele não tem o direito de receber tal gratidão. Todos olharam para Bihan chateado. Doc desviou o olhar e Bihan disse que era grato às constelações. Para patrocínio. Seu canal tem um número impressionante de 21. Doc pensou que os 5 sobreviventes foram mais do que planejado. Ele esperava ver Lee Hae-sak. Afinal, ele tem um bom físico e habilidade atlética.
Doc virou-se para Gale e pensei que isso deve ser uma criança. Ele se lembrou de como ele estendeu a mão para ele. O menino ficou de cabeça baixa na frente do homem. Doc lembrou dos eventos quando tudo começou. Ele colocou a mão no ombro de Jill e chamou: